Olá, boa noite a todos que estão presentes aqui. Então, eu vou fazer uma apresentação breve sobre como que funciona o processo quando você entra na URL www.akamai.com e é basicamente o seguinte. Vamos subir um pouquinho aqui, olha o conteúdo que você está tendo de explanação que está passando. Vamos lá. Bom, um resumão bem simples. Vamos começar com o resumo. Tudo começa com DNS, depois vai para o CDN, depois vai para o TCP e HTTP. O que é DNS, senhoras e senhores? Domain Name System, Sistema de Nome de Domínio. É basicamente o conversor de nome de domínio para IP, porque os computadores eles não entendem o IP e daí eles não entendem o domínio, quer dizer, e eles entendem IP. Então o DNS é responsável por fazer a conversão do domínio para o IP. É basicamente isso. E tem dois tipos de registros principais que eu vou explicar nessa apresentação, que é o A-Record, ou registro de endereço, que ele é o responsável por fazer a conversão do nome de domínio para o IP. E já o CNAME Record é o registro de nome canônico. O que que isso quer dizer? Que ele literalmente vai pegar um nome, por exemplo, akamai.com, e vai, ao digitar, vai jogar para o www.akamai.com. Basicamente, ele joga de um domínio para o outro, para o principal, para o matriz, quando você está fazendo uma busca. Isso acaba impedindo, não, facilitando com que o processo seja feito de maneira mais eficaz, sem ter que ficar criando vários IPs diferentes para domínios diferentes. Bom, agora vamos para a conexão de. Opa, vamos lá para o CDN, Content Delivery Network, rede de entrega de conteúdo. É basicamente aonde tem matrizes, onde eles disponibilizam materiais como sites, e daí os CDN são vários servidores que fazem a cópia desses materiais do conteúdo matriz do servidor matriz. Então ele é responsável por fazer a conversão dos materiais e adiciona no servidor CDN. Bom, o que que isso ajuda? Ajuda a diminuir a latência e também ajuda quando tem quedas de servidores, pode usar outros servidores como backup. E facilita a velocidade, lógico, que nem eu falei previamente. Bom, agora eu vou para a conexão TCP. A conexão TCP, que é Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, é responsável por fazer a conexão entre o navegador e o servidor, garantindo que a entrega de dados seja segura e confiável. É a mesma coisa, né? Mas mantém a ordem correta dos dados e mantém a confiabilidade deles. Basicamente, ele faz uma sinalização: ei, eu posso fazer uma conexão com você? Se sim, vai lá e envia os conteúdos, por exemplo, HTTP, que é responsável por fazer requisições de conteúdos web, como HTML, CSS e JavaScript. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que é fundamentos da internet. Pera lá, vamos abaixar um pouquinho aqui. O que é a internet? A internet é uma rede global de redes de computadores. E tem milhares de redes ISPs, Internet Service Providers, que são os provedores de serviços de internet, como TIM, Oi, Claro. E tem empresas, governos, universidades. Então são inúmeras opções de áreas por empresas que fazem as coisas, empresas, universidades, faculdades, tudo mais. Todos eles falando no mesmo idioma base, o IP, Internet Protocol, que é o protocolo de internet, que é basicamente o endereçamento dos sites que eles usam para conseguir localizar os sites. As características principais na internet: ela é descentralizada, não existe um servidor mestre da internet, é redundante, sempre há múltiplos caminhos possíveis, é escalável, pode crescer quase sem limite e é aberta, baseada em protocolos públicos IP, TCP, HTTP, DNS. Ainda bem que são públicos, porque senão teria limitação de conteúdo que tinha anteriormente, mas eles fizeram uma norma que fez com que se tornasse padronizado o envio dos conteúdos de maneira gratuita.
e aberta para todo o público. E quais são os componentes importantes da internet? Tem o ISP, que é Internet Service Provider, que é o que conecta você à internet, como a Vivo, Claro, TIM, como eu mencionei anteriormente. Tem o Backbone, que é a espinha dorsal. São grandes links, muitas vezes fibras submarinas, entre países e continentes. Tem roteadores, que escolhem por onde os pacotes vão passar. E tem os cabos submarinos, que levam cerca de 95% de todo o tráfego nacional. Um exemplo do que é backbone e cabos submarinos é uma analogia bem simples. O backbone é como se fosse a rede de autoestradas e cabos submarinos é como se fossem as pontes e túneis que ligam os continentes juntos. Eles permitem que suas mensagens, vídeos e sites viajem rápido ao redor do mundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o modelo TCP/IP. Ele é separado em quatro principais camadas, em que tem a física, a de rede, de transporte e de aplicação. A camada física é responsável por. Tá gravando? Tá gravando. É responsável por enviar sinais, como elétrico, rádio, luz, em tecnologias de Ethernet, Wi-Fi, fibra óptica, 4G, 5G. E a 2, que é a camada de rede. São quatro camadas, né? A física, 2 rede, 3 transporte, 4 aplicação. Tem a camada de rede, que é a 2, e ela é responsável por criar os pacotes com IP de origem e IP de destino. Cada roteador do caminho lê o IP de destino e decide o próximo salto. O que eu me refiro com esse próximo salto é que vai de um roteador para outro. Vai de um roteador do Internet Service Provider, do provedor de internet, para os estaduais, globais e tudo mais. E esses roteadores eles vão passando de um lado para o outro até chegar no conteúdo final. O 3, a camada de transporte, TCP, divide em dados, divide dados em segmentos numerados, garante ordem correta, sem perda e retransmissão se necessário. E tem a camada de aplicação, onde vivem o HTTP, DNS, entre outros. É a linguagem que o navegador, servidor web e serviços usam. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o IP e o roteamento. Bom, vou começar com o IPv4, que ele é no formato. Deixa eu até escrever aqui. Ele é no formato ABCD. O que que isso quer dizer? Tem quatro slots, como 192.168.1.10. Esse é um exemplo de IPv4 e ele é dividido em 32 bits. Então são em torno de 4,3 bilhões de endereços. E é dividido em redes públicas e privadas. Para as redes privadas, ele é muito utilizado ainda hoje, mas para redes públicas acabou em 2011. Então eles criaram o IPv6, que era no formato de 128 bits e ele tem 8 slots. A, B, C, D, E. Opa, opa. E, F, G e H. Ele possui 8 slots. E esses slots têm vários conteúdos que ele é hexadecimal, então é número, letra, é tudo. E ele é criado porque os endereços de IPv4 acabaram. Ele foi criado, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o roteamento, o passo a passo simplificado. Deixa eu dar até o zoom aqui. Opa. Basicamente, se eu pensei, eu envia para o roteador. Vamos supor que você quer enviar um pacote para o IP da Akamai. O seu PC envia para o roteador de sua casa. O roteador vê que o destino não está na rede local e encaminha para o roteador do ISP, que é o provedor de internet. Dentro do ISP, vários roteadores analisam a tabela de roteamento
Escolhe o melhor próximo salto rumo à rede da Akamai. Em cada salto, só o IP destino importa para decidir o próximo passo. Finalmente, o pacote chega à rede Akamai ou servidor de origem. O conceito-chave é o Longest Prefix Match, que é a correspondência pelo prefixo mais longo. O que significa? Se mais de uma rota serve, o roteador escolhe a mais específica. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre DNS. Opa! Vamos falar um pouquinho sobre DNS, que é responsável por fazer a tradução lá dos IPs. Ai, tô gripado. O DNS é um sistema que transforma os conteúdos de domínio em IPs. E a analogia é como se fosse uma agenda telefônica da internet. Por que isso? Porque numa agenda telefônica, o que você coloca? O nome da pessoa e o número, certo? O nome da pessoa é o domínio e o número é o IP, que é o identificador do domínio. E tem a estrutura da árvore no DNS, que é basicamente como o sistema de DNS faz para procurar e achar com sucesso. Opa, tem aqui uma partezinha com um rabisquinho, deixa eu apagar. Pronto, apagado. E tem o DNS que tem estrutura em árvore. No topo, sempre começa de frente para trás. É, de frente para trás. Começa do ponto .com, vai até o nome do domínio e vai até o subdomínio. Então, como que funciona? O topo é o root, que é a raiz. Aí embaixo tem o TLD, que é top level domain, domínio de nível superior. Pode ser .com, .org, .net, .br, etc. E embaixo tem os domínios como Akamai. E embaixo tem os subdomínios como www, API, e-mail. E um exemplo de um DNS é www.akamai.com, sendo o TLD o .com, o domínio Akamai e o subdomínio www. Como é feita a resolução? A versão mais curta. Quando o navegador pergunta qual IP de www.akamai.com, verifica primeiro no cache do sistema local ou do navegador se já tem esse dado, porque ele fica armazenado no cache durante um tempo. Se não estiver, pergunta ao resolver do ISP ou DNS público. O que é o resolver de ISP? É o servidor de DNS do provedor de internet. Se o resolver não estiver em cache, pergunta ao root quem cuida do .com. Pergunta ao TLD quem cuida da Akamai.com. Pergunta ao Authoritative Name Server do Google qual IP da www.akamai.com. Recebe o IP e devolve ao navegador e guarda em cache por um tempo. O que é Authoritative Name Server? É o servidor de nomes autoritativo. É o servidor DNS oficial que contém as informações verdadeiras e definitivas sobre um domínio. E agora os conteúdos, os registros essenciais. Que nem eu falei previamente, são a record, registro de endereço, que converte o nome do domínio para o IP automaticamente, e o CNAME record, que é o apelido, basicamente, do nome original, como por exemplo akamai.com para www.akamai.com. Agora vamos falar um pouquinho sobre. Deixa eu ver. Vamos falar um pouquinho sobre TCP. Opa, explanando. Ih, vou ter que explanar. O outro vai ter o HTTP, o TCP. Opa, eu já tinha visto lá e achei que era. E vamos lá, qual é a ideia central do TCP? O TCP cria uma conexão confiável entre dois pontos. Garante que os dados chegam na ordem certa, sem duplicar, com retransmissão em caso de perda. E uma analogia bem simples são duas pessoas trocando caixas numeradas e sempre mandando um bilhete de recebi. A primeira é a abertura de conexão, que é o three-way handshake, aperto de mão de 3 etapas.
As flags são pequenos sinais de controle dentro do cabeçalho TCP. Elas indicam o estado de conexão ou instruções especiais sobre como tratar aquele pacote. E o pacote que eu me refiro são os dados, porque eles são quebrados em pedacinhos pequenos. E os pacotes contêm informações, como quando você digita www.akamai.com, vai carregar as informações daquela busca e o TCP vai fazer essa conexão com o servidor. E aí o cliente, que é o usuário que está fazendo a busca, para o servidor ocorre o SYN, que é sincronizar, que significa eu quero começar. Ah, tá. Vamos primeiramente explicar como que acontece. O processo que ocorre entre o seu navegador, o cliente e o servidor, ou nosso CDN. Do cliente para o servidor ocorre o SYN, que é synchronize, que significa sincronizar. Significa quero começar, meu número inicial é X. É como se fosse essa sinalização. Aí do servidor para o cliente ocorre o SYN-ACK. SYN, synchronize, ACK, acknowledge. Acknowledge é como se fosse um confirmar ou recebido ou algo assim. E o sinalizador dele é, ok, meu inicial é Y e eu recebi seu X. Aí tem do cliente para o servidor, que é o ACK, Acknowledge, que é o recebi o seu Y, vamos em frente. Aí a conexão é estabelecida. Nossa, ficou bem pai essa explicação, né? Eu vou digitar da próxima vez, vou anotar. Durante a comunicação, cada segmento tem sequence number, número de sequência, posição dos bytes, acknowledgement number, número de recebimento, até onde já foi recebido, e se um EC não chega, o remetente retransmite. Também há controle de fluxo, controle de congestão. E, ao realizar a conexão do TCP, também tem o encerramento, que é o four-way handshake, aperto de mão de 4 etapas. O lado A, o exemplo é o lado A, o FIN, que termina de mandar o conteúdo. O lado B, EC, que o lado B, o EC, ok, entendi. O lado B, depois FIN, terminei, também terminei. O lado A, EC, fechado. Conexão encerrada e recursos liberados. Agora vamos falar um pouquinho do HTTP. O HTTP é um protocolo que o navegador usa para pedir páginas, imagens, arquivos, APIs e receber respostas com status, como 200, 404 e tal. E dados, como HTML, JSON, JavaScript, CSS. E um dos principais métodos é o GET, que é utilizado para buscar recurso. Tem o POST, que é para enviar dados, como formulários, login, uploads. O PUT, que é para substituir um recurso inteiro. O patch, em que altera parte de um recurso, e o delete, que remove o recurso. Tem os status codes, códigos de status, que são responsáveis por fazer a comunicação entre o servidor e o navegador e retornam o resultado das buscas. 200 é ok, deu certo. 201 criou, um recurso foi criado. 204 nenhum conteúdo, deu certo, mas sem corpo. O 3xx é o redirecionamento. Na casa dos 300 é o redirecionamento. 301 mudou de endereço permanentemente. 302/307 redirecionamento temporário. 304 não modificado, use o cache. A casa dos 400, erro do cliente. 400, requisição inválida. 401, precisa autenticar. 403, proibido. 404, não encontrado. E a casa dos 500, erro do servidor.
O 500, erro interno. 502, gateway com problema. 503, serviço indisponível. E agora eu vou falar sobre os fluxos típicos do HTTP. Vamos supor que você abre o navegador e abre uma conexão TCP. Envia HTTP GET. Aí o servidor responde com HTTP 1.1.200 OK, mais o HTML. O navegador lê o HTML e faz outros GETs, CSS, JavaScript, imagens. E ao enviar formulários, usa geralmente o POST. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Web Server. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho. Deixa eu ver quanto tempo tá indo nessa reunião. Ah, não tem como ver. Agora tem o Web Server. O que é? É um programa que escuta na porta 80 ou 443, depende de se é HTTP ou HTTPS, aceita conexões TCP, lê requisições HTTP, processa ou repassa para a aplicação e devolve respostas HTTP. Exemplos é Apache, Nginx, IIS. E o ciclo básico é o listen, que escuta a porta 80.443, accept, aceita a conexão, o TCP handshake, read, lê requisição HTTP, process, autentica e autoriza, roda lógica ou serve arquivo, write, envia a resposta HTTP, 6, close, keep alive, fecha ou mantém conexão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre CDN. Um exemplo grande é a Akamai, que é uma CDN, basicamente, né? É um dos serviços que ela disponibiliza. E eu vou explicar um pouquinho mais a fundo do que é um CDN. É uma rede de servidores distribuídos pelo mundo que guardam cópias de conteúdo, imagens, vídeos, arquivos para integrar a partir do ponto mais próximo do usuário. Os benefícios: menor latência, menor carga no servidor de origem, mais disponibilidade se um nó cai ou outro assume. Exemplo é a própria Akamai, que nem eu falei, que tem servidores em mais de 240 países, em mais de 240 cidades e em mais de 140 países, com vários nós no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. E quando você acessa www.akamai.com, o DNS da Akamai escolhe o melhor nó, mais próximo geograficamente, menos carregado e que já tem o conteúdo em cache. Seu navegador se conecta ao IP desse nó, e se o conteúdo estiver em cache, recebe em dezenas de milissegundos. Caso contrário, o nó busca no servidor de origem, guarda em cache e te entrega. Agora vamos para o resumo do resumo do resumo. Ponta a ponta do www.akamai.com até a página na tela. Resumo de tudo junto. 1. Você digita www.akamai.com no servidor. 2. O DNS resolve o nome para o IP, geralmente de um nó da CDN Akamai. 3. Navegador abre uma conexão TCP com esse IP, Three-Way Handshake. 4. O navegador envia um HTTP GET. O 5. O web server no nó CDN ou no servidor de origem processa o pedido, talvez consulta a aplicação em banco de dados, gera a resposta HTML mais recursos. 6. O CDN entrega o conteúdo a partir do servidor mais próximo de você. 7. Os pacotes usam o IP e o roteamento para cruzar a internet. 8. O navegador recebe tudo, interpreta HTML, CSS, JavaScript e exibe a página. É isso.